ela está sendo gravada para depois a gente disponibilizar. A gente manda o link de inscrição algumas vezes, fica fixado também uma mensagem no chat, peço que todos assinem para depois receber o seu certificado e para a gente ter aqui o encaminhamento correto do material da oficina, dessa apresentação e dos próximos lembretes, a inscrição para a oficina da semana que vem, todas essas informações. As dúvidas e questões podem ser registradas no chat, e aí eu peço que indiquem também o nome e a unidade que trabalham, porque alguns aparecem como convidados, como usuários externos, e então a gente, para conseguir identificar corretamente, a gente pede que se identifique no chat. Todos os microfones ficam fechados por padrão, então só os apresentadores aqui fazem uso da palavra, mas qualquer coisa também fique à vontade para se manifestar. Quem não se inscreveu no formulário da EMASP, que foi enviado por e-mail no prazo que se encerrou ontem, não vai receber o certificado, mesmo preenchendo a lista de presença, tá? E a gente deve encaminhar na segunda-feira ou hoje, no final da tarde, a inscrição para a oficina da semana que vem. Acho que é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Jean, que é nosso diretor de divisão da divisão de gestão de suprimentos, que vai conduzir a apresentação de hoje. Jean. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou o Jean, eu estou atualmente como diretor da divisão de gestão de suprimentos. Trabalho aqui na prefeitura desde 2010, aqui em Cobres, sempre trabalhando na administração do sistema Supre. Algumas pessoas que estão participando aí devem me conhecer disso. Recentemente, esse ano, eu assumi a direção da nossa divisão e a gente está responsável aqui por elaborar alguns instrumentos aí para auxiliar na pesquisa de preços para todo mundo da prefeitura, né? Então, e fazemos também pesquisa de preço aqui para as nossas aquisições. Eu vou continuar aqui a apresentação do ponto que parou. Só um minutinho. Então, vamos lá. Como o João introduziu antes, né, a oficina de hoje vai ser focada na pesquisa de preços e no catálogo do Sistema Federal, que é o CATMAT e o CATSER para serviços, né? Então, aqui brevemente tem os pontos que eu vou discutir hoje, né, apresentar para vocês algumas coisas. E lembrando também que essa apresentação depois vai ser encaminhada para todo mundo que se inscreveu, então, caso vocês não consigam ver algum dos slides aí, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a isso depois. Então, o que a nova lei de licitações diz sobre a pesquisa de preço, né? Então, vamos começar pelo o que a nova lei diz sobre o processo licitatório em si, né? Que tem por objetivos o que está disposto nesses 4 incisos do artigo 11. Então, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, assegurar um tratamento isonômico entre os licitantes e estimular a justa competição, evitar contratações com sobrepreço ou com preços inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Esse é o objetivo dos nossos processos licitatórios e para alcançar grande parte desses objetivos, a pesquisa de preços é um dos mecanismos mais importantes, que a gente vai conseguir trazer mais vantajosidade para a administração, evitar que as contratações sejam feitas por preços que não são condizentes com a realidade, seja para menos ou para mais. Então, essa é a importância da pesquisa de preços. Que uma pesquisa de preços bem realizada vai fazer com que a gente consiga alcançar todos ou quase todos desses objetivos que o processo licitatório tem. Aqui eu trouxe uma pequena comparação entre a nova lei de licitações, a 14133 de 2021, e o nosso decreto municipal, que regulamenta, né, a nova lei para a nossa esfera, para o nosso âmbito da administração municipal.
Eu destaquei com as mesmas cores, só para vocês verem que os mesmos mecanismos que estão na nova lei estão, em sua maioria, também no nosso decreto. Esse artigo especificamente é o artigo 23 da nova lei, que ela cita quais são as fontes para obtenção de preço para ser utilizada na pesquisa. E essas fontes elas podem ser utilizadas de forma combinada ou não. Então, não é obrigatório você usar todas as fontes de preço, mas vocês vão ver mais para frente que, visando a gente conseguir os preços mais pertos da realidade possível, é sempre bom você misturar um pouco, combinar os preços e para não ficar uma pesquisa enviesada, né? Então, todas as fontes que tem na nova lei também estão no decreto, com exceção do inciso 5, que é essa pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Essa Base Nacional de Notas Fiscais, ela não existe, e eu acho que ele não vai existir, porque o artigo que criaria este dispositivo no painel nacional de contratações, ele foi vetado. Então, por isso que o nosso decreto não carrega esse inciso e foi substituído, ao invés disso, por esse banco de preços praticados no âmbito da administração pública. De resto, são todos iguais, só a ordem que foi alterada um pouquinho, né? Mas são as mesmas fontes. Então, a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana no Portal Nacional de Contratações Públicas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, pesquisa publicada em mídia especializada, lista de instituições privadas renomadas na formação de preços. Aqui um exemplo é a FIP, né? Sítios eletrônicos especializados. Um exemplo de sítio eletrônico especializado, que alguns de vocês devem conhecer já, por exemplo, o site Web Motors, que é especializado em carro, só vende carro. Tudo de carro se encontram lá. Ou de domínio amplo, e aqui no domínio amplo entra o comércio eletrônico em geral, né? Desde que contenha data e hora de acesso. Contratações similares de entes públicos, ou seja, né, o mesmo objeto, só que adquirido por outros órgãos, o PNCP, perdão, o PNCP é uma das fontes de contratações similares de entes públicos, mas também tem outras maneiras de encontrar esses preços que nós vamos falar também em breve. Então, outras contratações em execução concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço. Inclusive mediante sistema de registro de preço, ou seja, preços constantes de atas de registro de preço também servem como referência aí. E múltiplas consultas diretas ao mercado, a famosa pesquisa com fornecedores, né? Com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal, com prazo máximo de 6 meses da divulgação do edital. Então, esses destacados coloridos aqui são iguais entre a lei e o nosso decreto. A única diferença é o banco de preços praticados no âmbito da administração pública, que eu acredito que ainda não exista um banco de preços específico para isso, mas que pode vir a existir aí futuramente. E aqui fala especificamente da pesquisa de preço para contratação de obras e serviços de engenharia. Eu vou frisar aqui que a gente não vai entrar no mérito da pesquisa para obras e serviços de engenharia, porque a gente não tem o know-how, digamos assim, né, a experiência na contratação desse tipo de serviço, e outra porque o nosso decreto ele já explica bem detalhadamente qual que deve ser o procedimento, né? Então, aqui também tem só uma comparação entre os incisos da nova lei e do nosso decreto, são bem parecidos ainda. Novamente, a diferença aqui é o inciso 4, que fala da pesquisa da Base Nacional de Notas Fiscais, que no nosso decreto não carregou esse inciso, então aqui foi substituído por consultas com fornecedores também. E aqui eu destaquei o parágrafo 3º do artigo 23 da nova lei, que especifica, né, que nas contratações realizadas por municípios, estados ou Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor a que se refere esse caput poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.
Isso é importante por isso. No município, a gente tem a tabela de custos unitários da CIURB, né? Que contém um monte de informação dos preços que devem ser adotados nas licitações de obras e serviços de engenharia. Esse é o sistema de custo que cita aqui no parágrafo 3º. Então, no âmbito da prefeitura, sempre que for feita a contratação de obras e serviços de engenharia, antes de tudo deve ser feita a consulta à tabela de custos unitários, né, da CIURB, e na ausência de, da previsão de custos unitários na tabela CIURB, que a gente utiliza a pesquisa, que a gente realiza a pesquisa. E também no nosso decreto tem um parágrafo explicando explicitamente que se as contratações forem custeadas com recursos da União, então aí deverá ser observado o que diz a nova lei, tá? Então, é só um paralelo que tem entre as leis. É importante esse parágrafo 2º, porque se for realizado com o recurso financeiro da União, eles têm alguns sistemas que são exclusivos para isso, né? Que seria o Sicro, o Sinap, entre outros sistemas de custos aí que tem no âmbito do governo federal. Validade. Aqui eu fiz uma pequena demonstração da validade das pesquisas, né? Então, os preços públicos pela nova lei, seja pelo Portal Nacional de Contratações, pelo painel de preços, outras atas que vocês tenham encontrado, qualquer preço público de outro ente da administração, o prazo é de 1 ano. E para todas as outras fontes que são aí considerados os preços privados, né, as propostas de fornecedor, mídia especializada, preço de internet, etc., aí 6 meses. 6 meses da publicação do edital, é importante ressaltar. Então, agora vamos falar do Portal Nacional de Contratações. O Portal Nacional de Contratações Públicas, ele é um novo site, né, um novo portal que foi criado com a criação da 14133, que é destinado para divulgação centralizada, né, dos atos exigidos pela lei. Através de consulta no portal, a gente consegue encontrar contratações similares realizadas por outros entes da administração pública. Eu vou sair um pouquinho da apresentação aqui para demonstrar para vocês o portal em si. Vamos lá. Então, aqui está a cara do Portal Nacional de Contratações. O link está na apresentação, mas a gente pode encaminhar depois os links também. Todos os links que a gente citar aqui vão ser encaminhados para vocês terem de fácil acesso. E aqui ele permite, entre outras coisas, a consulta às contratações, que para pesquisa de preço eu acho que é a parte mais importante. Então, a busca aqui é feita por palavra-chave, né? Então, a gente vai fazer a pesquisa por texto, pela descrição do objeto que a gente quer pesquisar. Então, eu vou usar aqui como exemplo álcool gel. E aqui em cima eu vou escolher se eu quero pesquisar editais, avisos de contratações, atas de registro de preço, que aí já são atas que o processo já tenha sido finalizado, a ata já está concretizada, e contratos. Essas são as 3 possibilidades que eu tenho aqui. Como eu quero verificar um preço, um edital, um aviso de contratação não importaria. Então, eu vou pesquisar entre as atas de registro de preço. Ele vai trouxe 2 resultados. É um ponto importante a se considerar que o painel de contratações, ele é bem recente. Então, e como não são todos os entes que ainda estão usando a 14133, ele ainda carece de de volume de dados, né? Isso com o tempo tende a ser a mudar e vai começar a ter bastante informação de tudo quanto é tipo de objeto que seja adquirido pela administração pública.
Mas, por enquanto, ele ainda não está na melhor forma, digamos assim. Então, aqui, por exemplo, ele só encontrou dois resultados e que muito provavelmente é da mesma compra. Provavelmente aqui é por questão de cota reservada, né? Mas clicando aqui, a gente consegue ter mais informações da compra em si. Eu consigo, inclusive, ter acesso à ata de registro de preço aqui. Consigo baixar o arquivo para verificar. Clicando aqui no ID da contratação, a gente consegue ver mais informações, né, da contratação, do processo de contratação. Então, ele traz todas as informações, quem foi o órgão que realizou essa compra, o tipo, a modalidade de contratação, todas as informações relativas ao processo em si aparecem aqui. O local também, né, importante. E aqui a gente consegue ver o valor. O valor estimado da compra eles deixaram como sigiloso, que é uma prerrogativa da unidade. E aqui a gente vê o valor homologado, que é o que importa para a gente de fato. Então, se a gente detalhar, como ficou sigiloso, a gente não consegue ver aqui. Mas podemos baixar o arquivo. E a gente consegue ter acesso aos itens que foram contratados nessa aquisição. Aqui foi um exemplo infeliz, porque, como foi sigiloso, a gente não vai ter acesso. Muitos daqui não estão sigiloso. Calhou de ser um que está sigiloso. Enfim, a gente vai prosseguir, mas depois eu vou encontrar um item que tenha esses preços abertos para a gente verificar, mas apareceria daquele jeito. Em vez de sigiloso, apareceria o valor homologado para o item. Prosseguindo aqui com a apresentação. Além do Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente tem outras fontes para obter preços públicos, né? Que são fontes, inclusive, que já eram utilizadas antes da 1433, com a 8666. Então, são fontes que têm mais informações, mais dados. Então, por enquanto, acho que é onde a gente vai conseguir mais preços, né? Uma delas é o painel de preços. Muitas pessoas que trabalham com a pesquisa já devem conhecer, porque já está aí há algum tempo. Eu vou fazer uma demonstração, só que já vou avisar que o painel de preços ele é meio temperamental. Então, pode ser que ele esteja meio instável e a gente não consiga. Vamos tentar mesmo assim, tá? Mas é algo que vale a pena manter em mente. Carregando lentamente, mas tá. Então, carregou. O painel de preços, ele traz todas as informações das compras que foram realizadas através do Compras, o antigo Comprasnet, agora o Compras Gov, né? Então, a gente consegue encontrar aqui todas as informações de o valor das compras homologadas, quantidade de processos por material, tem bastante informação e tanta informação, na verdade, que a gente tem que utilizar os filtros para localizar o que a gente precisa, tá? Eu vou usar aqui como exemplo o álcool em gel de novo, porque esse eu vou lembrar o código, eu acho. Então, eu vou tentar pelo código do material. Esse código que eu estou entrando aqui é o código do Catimate, tá? Então, esse é outro ponto que a gente vai abordar em breve. É,
painel de preços, eu acho que a gente não vai conseguir demonstrar por conta da instabilidade do sistema. É que foi. Então aqui ele já trouxe, ele já filtrou pelo código do material, que é o código do álcool, e agora tirou o código, óbvio. Tá aqui. Eu vi aqui no chat alguém falando que dentro do Compras Gov você tem a ferramenta do painel de preços. Sim, é verdade. Eu estou demonstrando o painel de preços porque é a maneira mais fácil, né? Que você não precisa ter login, não precisa estar logado, você consegue obter essas informações. Mas a gente vai demonstrar no Compras Gov também que tem a vantagem de ser muito mais estável, é mais rápido, não tem, você não tem que ficar esperando tanto para carregar as informações. Então, aqui pelo código do Catimate que eu incluí no filtro, né? Ele trouxe a quantidade de processo de compra só desse material. Ele já traz a informação, por exemplo, das unidades de fornecimento. Então, a gente vê aqui que a maior parte das compras é realizada em frasco de 500 ml, mas tem outras unidades de fornecimento, o valor total das compras homologadas e assim por diante. Então, eu vou, para filtrar ainda mais, eu vou entrar na unidade de fornecimento e escolher frasco 500 ml. Aqui ele já filtrou só pela unidade de fornecimento frasco com 500 ml, e aí a gente avança a análise para poder obter mais dados dos valores. Então aqui, ó, felizmente o painel de preço está bem cooperativo hoje. Então a gente consegue obter alguns dados, né, dos valores. Então a gente vê que a menor compra registrada teve o valor de R$ 3, o maior valor teve um valor de R$ 84,90, que provavelmente tem alguma inconsistência. E traz a média mediana, que são os valores que costumam ser mais, né, próximos aí da realidade. Aqui a gente consegue também filtrar por estado. Então, se eu selecionar só São Paulo, aí ele vai atualizar os preços só das compras que foram realizadas no estado de São Paulo. Aqui a gente já vê que mudou bastante, né? Então, maior valor R$ 10, menor 3,67, a média mediana também foram atualizadas com base nesses valores. Vamos então aqui avançar a análise. Eu vou usar, como a gente tem aqui 8 processos, dá para imaginar que a gente vai ter pelo menos 8 preços aqui do estado de São Paulo, então a gente pode avançar a análise. Poderia ser o caso da gente não encontrar preço no estado de São Paulo e a gente ter que ampliar um pouco a, o alcance aí, né? Então aqui a gente pode ver que ele já trouxe todos os processos que tiveram no estado de São Paulo para o Catimate em questão, que é do álcool em gel, 500 ml. Aqui a gente consegue ver a quantidade de todos e assim também como o valor unitário. A quantidade é importante, a gente sempre visando a questão da economia de escala, é sempre bom a gente ter preços de quantidades que sejam próximas da que a gente está contratando. Nem sempre vai ser possível, mas é algo que vale a pena a gente manter sempre em mente, tentar pelo menos pegar sempre as quantidades mais perto do possível. Então aqui a gente já consegue ter uma ideia do preço, mas aqui a gente tem 9 preços diferentes. Só com esses preços aqui a gente já conseguiria fechar uma pesquisa, tá? Temos só que ter cuidado aqui, não é o caso porque aqui está o mesmo preço. Mas muitas vezes a gente vai encontrar aqui preços diferentes da mesma compra, por uma questão de talvez da cota para MPP, ou enfim.
Então, a gente tem que ter um olhar crítico também quando for obter esses preços. Como aqui tem bem mais de 3 preços, aqui a gente consegue, mesmo que a gente não pegasse todos esses, a gente conseguiria fechar a pesquisa. E com essa tela, com esse relatório aqui, a gente já conseguiria fundamentar, realizar o nosso quadro comparativo, né? Para a gente ter mais informações, a gente consegue clicar no olhinho que tem aqui na primeira coluna, e aí ele traz mais informações aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver a descrição total do item, né? Que pelo Catmate só não estava aparecendo na última, então aqui a gente consegue ver que é o álcool etílico, 70%, gel, frasco 500 ml, traz os dados do fornecedor, entre outras informações. Aqui a gente consegue ter acesso ao edital, a algumas outras informações dessa compra, assim como consegue imprimir também o relatório para incluir no nosso processo. Então, esse é o painel de preço. Como eu disse, ele costuma ter uma certa instabilidade, principalmente em momentos que tem muito acesso ao longo do dia. Então, se você abrir ele bem cedinho, ou normalmente mais tarde, depois das 5, 6 da tarde, ele costuma funcionar um pouco de maneira um pouco mais ágil. Mas não contem porque ele é bem temperamental, como eu disse, então não dá para contar. Eu vi alguém aqui no chat perguntando: constam preços para serviços? Sim, eu vou tentar voltar aqui. Pelo código do CATSER, que é o catálogo de serviços do Compras, a gente consegue também localizar os processos de serviço. Serviço é um pouquinho mais complicado, porque os códigos do CATSER eles são bem genéricos, tá? Então, para a gente ver se o preço é válido, a gente vai ter que abrir a compra, tentar localizar o termo de referência, ver se o serviço que eles estão contratando é de fato igual ao nosso, porque pelo CATSER vai apresentar muitas variações e nem sempre aquilo é condizente com o que está no nosso termo, tá? Isso a gente vai ver melhor quando a gente for ver o compras, porque aqui o painel de preço deu para ver que ele já deu uma bugada, né? Já deu uma travada aqui. Então, eu vou, a gente vai prosseguir aqui com a apresentação, que a gente vai em breve falar do Compras Gov. Então, aqui na apresentação, você vai ver que tem aquela telinha do painel, os filtros. Aqui, pelos filtros, a gente consegue filtrar de várias maneiras. Então, a gente pode procurar pelo ano da compra, pelo nome do material, se a gente não souber o que é o CATMAT, né? A gente consegue procurar pelo código do material, descrição, objeto, a gente pode procurar pelo fornecedor. Tem uma série aqui de filtros para ajudar a gente a encontrar a informação que a gente precisa, tá? Prosseguindo, Compras Gov. Essa é a alternativa ao painel de preços, então ele puxa informações da mesma fonte, que são as compras homologadas no Compras Gov, né? A vantagem que ele tem sobre o painel de preços é que ele não costuma ser tão travado, não costuma dar tanto problema. A desvantagem em relação ao painel de preços é que para você obter essas informações aqui, você precisa estar logado, tá? Então você precisa ter cadastro. Para você ter cadastro, você tem que falar com cada unidade, tem o seu responsável, que é responsável por cadastrar as pessoas para acesso ao Compras Gov. Então, essa é uma das desvantagens, tá? Mas em todo caso, eu vou mostrar aqui porque todo mundo supostamente deveria ter, né? Todo mundo que trabalha no processo de compras aí, como agente de compras
seja na pesquisa de preço, seja os pregoeiros, sejam o pessoal que trabalha também com especificação, todo mundo vai ter que ter esse acesso em um momento ou outro, tá? Então, eu vou demonstrar, é lógico, e errar a senha, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é a área logada. Tem uma série de sistemas, né, dentro do Compras.gov, que eu só vou falar especificamente da pesquisa de preço, que é o assunto de hoje. Mas para quem trabalha em outras coisas, outras etapas do processo de compras, tem bastante sistemas que são interessantes para vocês conhecerem aqui também. E muitos que já foram tratados em outras oficinas também, né? Então, vamos falar, como a gente está falando de pesquisa de preço, eu vou mostrar para vocês o sistema de pesquisa de preços. Então, a gente tem duas opções. Uma vez logado, a gente pode rolar a barra até o final e localizar aqui o botão. Se não tiver aqui, a gente pode avançar as páginas. Às vezes muda a ordem aqui, eu não sei dizer exatamente por quê. Então, por aqui a gente consegue acessar. E por aqui, pelo menu em cima, onde a gente tem o nosso painel de opções, a gente consegue também localizar os sistemas aqui. Então, pesquisa de preço, eu vou clicar aqui e vou demonstrar para vocês. Então, aqui eu já deixei duas pesquisas meio engatilhadas para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar como se eu fosse criar uma nova também para vocês verificarem como é que é o procedimento, tá? Então, vou em nova pesquisa. Aqui a gente já vai abrir as informações, né, com a nosso ASG, quem que está realizando a pesquisa. Aqui a gente consegue colocar um título. Eu vou colocar como título álcool em gel. Observações, a gente pode colocar qualquer observação que possa vir a facilitar para a gente. Pode colocar o número do processo SEI, da compra que você está pesquisando, ou qualquer outra informação. Em seguida, para a gente começar a obter os preços, a gente vai em itens. Aqui é onde a gente vai incluir todos os itens para realizar nossa pesquisa. Então, a gente clica no botão adicionar item e imediatamente ele vai abrir a janela para a gente pesquisar o material ou o serviço a ser pesquisado. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Como é álcool gel, eu vou pesquisar pelo nome. Álcool. A busca por texto, ela não é muito precisa. Então, tudo que a gente colocar na barra de texto, ele vai trazer todos os materiais que têm alguma relação ou com álcool ou com gel. Então, ele encontrou todos os PDMs, que são os padrões descritivos de materiais, que têm alguma correlação com o termo que a gente pesquisou, tá? Então, aqui dentro da lista dos PDMs que foram localizados, eu vou procurar o padrão descritivo que mais se encaixa com o que eu estou precisando pesquisar. Álcool etílico, é isso. Outra opção, a gente pode tentar filtrar pelos filtros que aparece aqui no menu lateral, que aqui a gente consegue filtrar pela classe, né? Então, você vai ver que todas as classes que contenham algum desses PDMs, elas apareceram aqui na lateral, e aí seria só o fato da gente encontrar qual que seria a classe adequada. Para o álcool, como eu já localizei aqui, eu não vou ficar mexendo nos filtros, mas a gente consegue ver aqui no álcool etílico que a classe é o 6505. Eu não estou localizando aqui, mas aqui, drogas e medicamentos. E, um pouco questionável essa classe, mas vamos lá. Como eu encontrei aqui, não tem necessidade de mexer nos filtros. Então, eu vou clicar aqui em selecionar. Ele vai abrir as informações do material. No menu esquerdo aqui é onde eu vou informar a quantidade. Então,
Vamos supor aqui que eu estou pesquisando para adquirir 1.000 unidades e selecionar a unidade de fornecimento. Aqui ele vai abrir todas as unidades de fornecimento que já foram movimentadas, né, pelo Compras Gov. Então, eu vou selecionar aqui o frasco de 500 mililitros, que é o que a gente está pesquisando. Pelo menu lateral aqui também, a gente consegue filtrar mais, né, para tentar fechar, porque aqui vocês vão ver que ele ainda tem 49 opções de materiais, né, que são as diferenças entre as apresentações. Então, você pode ver que isso aqui é 95% de concentração, solução injetável, esse já é 70% com bico dosador. Então, para a gente não ter que ficar... Aqui até que tem poucas opções, mas algumas vão ter... Algumas pesquisas que você fizer aqui vão ter mais de 100 opções de material. Então, para filtrar, a gente pode utilizar esses filtros aqui para reduzir, né, a quantidade de resultados que a gente vai ter que olhar manualmente. Então, eu vou começar aqui pela característica adicional. Não é aqui que foi. Forma farmacêutica, aqui, gel. Quero pesquisar álcool em gel. Então, selecionei a forma farmacêutica. Vocês vão ver que ó, automaticamente ele já reduziu para 2 opções de material, sendo que uma delas o código está inativo. Então, a gente só tem essa opção aqui. Então, é sempre importante a gente verificar se a especificação está condizente com o que a gente precisa pesquisar. Vamos supor que seja esse mesmo aqui que eu preciso. Um álcool 70% em gel, frasco com 500 mililitros. Eu vou clicar aqui no mais para adicionar. Vocês podem ver que assim que eu adiciono, ele já trouxe aqui algumas informações de valores, né? Então, ele trouxe a média de 17,51, a mediana de 7,64. Isso por si só não resolve a nossa vida, porque a gente precisa de 3 preços. Então, a gente consegue verificar esses preços editando a cotação do item. Clicando naquele botão da cotação, aqui a gente já consegue ver todos os itens com seus valores, todas as compras, né, que foram localizadas, que são os valores que geraram esses cálculos de valores que apresenta aqui no cabeçalho. Aqui entra a primeira etapa que você tem que ter um pouquinho de senso crítico, né? De olhar crítico, de verificar quais preços você vai utilizar. Então, aqui a gente tem 50, a gente não precisa de 50 preços, a gente precisa ter a maior quantidade possível, mas 50 acho que todo mundo concorda que é demais, né? Então, o que a gente pode fazer para reduzir essa quantidade aqui? A gente pode aplicar um filtro, clicando na lupinha, e tentar localizar as informações que sejam mais, que tragam os resultados mais para perto do que a gente está pesquisando de fato. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é restringir por estado, para a gente pegar, por exemplo, preço só de São Paulo. Esse é um dos filtros que eu posso aplicar aqui. Eu poderia ainda filtrar mais ainda e pegar só preços da cidade de São Paulo. Não é muito recomendável a gente filtrar por cidade ainda, porque também não tem muitas prefeituras, principalmente, que estão utilizando o Compras Gov ainda. A tendência, eu imagino, é que isso tende a mudar conforme a 14133 começar a ser adotada de maneira mais definitiva, né? Mas, por enquanto, ainda, se a gente filtrar aqui mesmo sendo da cidade de São Paulo, é possível que a gente perca muitos desses resultados. Mas eu vou tentar para demonstrar para vocês. Outra coisa que a gente pode determinar aqui é o período da pesquisa. Então, eu posso determinar uma data, início e fim, ou, ainda assim, escolher os meses, né? Então, apesar dos preços públicos eles serem válidos por 1 ano, se a gente pegar preços de 12 meses atrás,
como o processo de licitação costuma demorar um pouquinho para ser finalizado, se a gente pegar 12 meses, a gente corre o risco dos preços vencerem, né? Até a execução da licitação. Então, uma boa prática aqui seria a gente pegar de 9 meses, por exemplo, porque dessa forma a gente deixa aí uma janela de segurança para não perder a validade dessa pesquisa. Então, essa também é um dos filtros que você pode aplicar. Então, tem outros filtros que você pode aplicar aqui, modalidade, forma, se você quer ver pelo CISPP, que é de aquisições, ou CISRP, que é para registro de preço, esfera, se você quer verificar a esfera federal, estadual, municipal. Eu não vou preencher nenhuma dessas, eu vou deixar dessa forma para a gente ver o que vai remanescer aqui na lista, utilizando essas características, ser um preço da cidade de São Paulo e de 9 meses. Então, vocês viram aqui que agora a gente passou a ter um preço só. Então, aí não é legal. Vamos voltar aqui no filtro e vamos tirar o filtro da cidade. Vamos deixar só preços do estado de São Paulo. Então, vamos tirar aqui São Paulo da cidade, deixar só estado. Então, agora a gente já tem 4 preços. Com esses 4 preços, a gente já consegue fazer alguma coisa. Então, aqui a gente consegue ver as quantidades. Então, a gente vai ver que perto do nosso quantitativo pesquisado de 1.000, a gente não tem nenhum com 1.000 exatamente. Também tem um com bem pouquinho, 100. Talvez isso seja um dos motivos do porquê essa pesquisa está com preço tão alto, né? Esse preço foi tão alto. Mas todos esses preços aqui estão razoavelmente dentro tão próximos, né? Então a gente poderia considerar esses quatro preços e incluir no nosso quadro de comparação. Então a gente tem aqui o órgão que realizou essa compra. Se a gente clicar na setinha aqui, a gente consegue ter mais informações da compra, né? Então, qual foi a modalidade, quem foi o fornecedor, a data da compra. E aqui, por os botões que aparecem no lado direito, a gente consegue ter acesso a mais informações. Então, se a gente clicar aqui em compra, a gente vai ser redirecionado para a página do Compras.gov, que traz aqui as informações, né, do processo. Foi um pregão eletrônico, ele traz aqui as informações de quando foi realizado, ele traz a lista de itens, né? Então, todos os itens que foram adquiridos nesse pregão. Então, aqui a gente vê que tem bastante itens, né? E se a gente precisar baixar a gente consegue clicar no botão download aqui e baixar os arquivos desse processo. Então, a gente consegue pegar o termo de referência, caso a especificação não esteja caso a especificação do Catimate não esteja completamente de acordo com a nossa especificação, essa é uma alternativa que a gente tem para verificar se o que foi comprado utilizando esse código do Catimate realmente é o que a gente precisa pesquisar. Como aqui a especificação está bem redondinha, não tem muito o que fugir da especificação do álcool em gel, a gente vai considerar esse aqui como sendo um preço, o material que a gente precisa realmente pesquisar. Então, aqui a gente já teria 4 preços, a gente já conseguiria também fechar nossa pesquisa de preços públicos com esses preços. Eu vou demonstrar rapidinho, eu vou tirar o filtro de estado só para que apareçam mais, só para demonstrar rapidinho algo que pode acontecer aqui, que frequentemente acontece, né? A gente pode ver aqui que com todos os preços, a gente tem um preço aqui de R$ 64. Esse preço por um frasco de 500 ml de álcool em gel, não existe isso, né, gente? Então, a gente tem que ter o bom senso de quando for coletar esses preços, a gente tem que ter o bom senso de eliminar esses preços que são muito destoantes.
Por que está aqui com R$ 64? Talvez tenha sido um erro de digitação, talvez eles tenham colocado 200 quantidades, só que em vez de frasco com 500 mililitros, seja uma caixa com 10 frascos. Pode ser qualquer coisa. Como a gente não tem como... A gente até teria como entrar aqui, baixar os arquivos, verificar se o termo de referência, como que está no termo de referência deles, para tentar estabelecer um paralelo com o nosso. Mas como a gente tem muito mais preços aqui, não convém, não é interessante a gente ficar perdendo tempo com isso. Então a gente pode só desconsiderar esses preços. Então aqui a gente pode desligar o botão de compor, que aí você vai ver que ele já vai atualizando o resultado aqui, porque ele vai desconsiderando esses resultados para a composição dos cálculos de preço aqui em cima. Ou eu também posso excluir esse preço. Se eu excluir, aí eu só tenho que dar uma justificativa do porquê eu estou excluindo. Então, eu vou colocar aqui valor excessivamente elevado e vou excluir. E aí ele já sai também. Embora seja mais fácil a gente só desligar aqui no botãozinho compor, quando a gente for emitir o relatório, caso esses itens estejam aqui, mesmo que eles estejam desligados, o item vai aparecer no relatório. Então, para a gente ter um relatório mais que tenha realmente só os preços que a gente tenha considerado para a nossa pesquisa, o mais interessante é que sejam excluídos mesmo esses preços que estão muito fora da realidade. Então, eu vou fazer isso aqui com esse também, excessivamente elevado, esse aqui também, excessivamente elevado, excessivamente elevado. E o mesmo pode acontecer do outro lado também. Eu posso ter um preço que esteja muito baixo, né? Então, eu não acho que seja o caso do 3,15, mas vamos supor que esse preço aqui estivesse muito baixo para o que a gente imagina. A gente poderia também excluir a cotação e, em vez de valor excessivamente elevado, a gente poderia colocar aqui valor inexequível. Tem todas essas justificativas que você pode incluir. Inclusive, item diferente do edital, que é uma das justificativas que você vai ter de excluir um dos preços, caso você identifique que o item daquela compra não condiz com o item que a gente está pesquisando, né? Então, esse aqui eu vou excluir como valor inexequível. Então, aqui a gente já tem aqui, já está com os valores aqui de cima atualizados, né? Sem aqueles preços muito altos e nem o inexequível que eu acabei de excluir. E a gente ainda tem muitos preços, né? A gente ainda tem 5 páginas de resultados aqui. A gente não precisa disso tudo. Então, aí a gente pode filtrar aqui pelas quantidades que sejam mais perto do nosso quantitativo, ou a gente pode voltar para o filtrar por estado, por qualquer outro tipo de filtragem que você precise. A gente precisa de no mínimo 3, né? Então aqui a gente já tem bem mais de 3. A gente poderia utilizar 5 para ter um pouquinho mais de segurança, né, no valor, mas teoricamente todos esses valores aqui já poderiam ser utilizados para compor a nossa pesquisa. Então eu vou voltar o filtro aqui para o preço do estado e vou demonstrar como que fica o relatório quando a gente emite. Então, aqui, os preços do estado de São Paulo, a gente tem aqui os 4 preços que a gente escolheu para compor nossa pesquisa. Vamos supor que seja só um item mesmo, só esse, mas caso tivessem mais itens, a gente poderia voltar aqui em itens e incluir mais um. E aí a gente poderia incluir 10, 15, 20, 30 itens aí, dependendo da quantidade que o nosso processo de aquisição tiver adquirindo. Então, tendo aqui os itens com os preços selecionados, tudo certinho, a gente pode vir em resumo e ele gera automaticamente um relatório de pesquisa de preço. Então, ele traz aqui informação da pesquisa, né? Então, o número da nossa pesquisa, o título que eu dei para essa pesquisa, quem que realizou a pesquisa. Então, aqui é importante porque uma das determinações da lei é que a pesquisa de preço tem que ter, né, informação do agente que realizou aquela pesquisa. Então, ele traz também os itens
cotados, né? Então, como teve um item só, ele vai aparecer só aqui o CATMAT com a descrição do item, a unidade de fornecimento que a gente escolheu, a quantidade e os preços que foram obtidos, tá? Então, esse é um relatório. Então, e aqui em cima, vocês podem ver, a gente vai ter opções de exportar em CSV, que é um formato de planilha. A gente consegue exportar o relatório resumido, que o resumido vai ser isso aqui, exatamente da forma que está aqui. Ou a gente pode ter um relatório mais detalhado. O mais detalhado, você vai ver que ele vai abrir cada um dos preços, ele abre as informações da compra, né? Então, aqui ele traz as informações do primeiro preço, que é uma compra do Estado de São Paulo, o ID da compra, o fornecedor, a gente consegue acessar a ata edital, a compra, a gente consegue fazer tudo isso através desse relatório, o segundo preço com as mesmas informações e assim por diante. Esse relatório ele fica mais extenso, ele gera um arquivo bem maior, dependendo da quantidade de itens que você tem aqui, mas ele tem essa vantagem de dar os acessos aos arquivos que possam comprovar que esse preço é válido, tá? Então, aí eu posso imprimir aqui como PDF, eles geram o arquivo, e esse arquivo a gente pode utilizar para subir no nosso processo para comprovar, né, provar a memória de cálculo que a gente utilizou para chegar no nosso preço referencial. Então, vou voltar aqui. Esse é um exemplo que eu usei de material, um material simples para a gente conseguir fazer rapidamente, né? E uma vez que você cria a pesquisa, ela fica aqui, depois você pode visualizar ou editar, se você precisar adicionar um item, sei lá, o CATMAT estava errado, eu preciso alterar o CATMAT, a gente consegue alterar isso aqui, ou se por acaso essa cotação não precisar mais, você pode cancelar ela aqui e ela some da sua lista. Você consegue ver aqui também pesquisas que foram feitas pela sua WASG. Então, aqui você consegue ver as pesquisas que outras pessoas que são da tua unidade fizeram também. Você não vai conseguir excluir a dos outros, obviamente, mas você consegue visualizar. Então, você pode visualizar o que alguém da sua equipe está fazendo e assim por diante. E aqui na lixeira a gente consegue ver todos os que você próprio excluiu. E aí você consegue recuperar, se for o caso, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente também de serviço. E serviço costuma ser uma dúvida bastante recorrente, né? Como obter preço para serviço? Inclusive, nas perguntas das inscrições, a gente teve bastante pergunta desse assunto. Então, eu vou demonstrar aqui rapidamente. Então, eu já tenho essa cotação que eu deixei pronta, que é para serviço de manutenção de purificador de água, tá? Então, eu vou no item aqui, eu já encontrei aqui o CATSER, né? Porque é o catálogo de serviços, então eu já encontrei o código certo, eu simulei uma quantidade e ele já trouxe aqui para mim uns valores. Como vocês podem ver aqui, a gente tem os valores bem diferentes, né? Então a gente tem o maior preço de 60 mil, o menor preço de 9 e uma média aí de 6.876. Qual que é o problema? E essa é uma dificuldade para você pesquisar serviço, tá? O CATSER, ele é geralmente bem genérico. Então, você pode ver aqui que a especificação desse CATSER é manutenção, filtro, purificador de água. Dentro dessa especificação, pode ter instalação de um purificador de água, pode ter manutenção com troca de peça, pode ter um serviço de limpeza, tudo dentro do mesmo CATSER. Por isso que a gente não, ao contrário do material, que quando ele está com o CATMAT bem especificado, a gente pode só considerar os preços aqui, emitir o relatório e incluir no nosso processo. Para você obter o preço do serviço é um pouquinho mais trabalhoso, porque aí a gente vai precisar ver item a item, observar, tentar localizar o termo de referência daquela compra e verificar se o termo de referência daquela compra condiz com o nosso próprio termo de referência.
Então, é um trabalho um pouco mais demorado, você tem que analisar item a item, não tem um jeito de, a menos que esse CAT-CER tivesse bem específico, que não costuma ser o caso para os códigos de serviços, tá? Então, é um trabalho um pouquinho mais demorado. Então, a gente tem que analisar compra a compra. Eu vou verificar aqui se eu esse aqui não está aqui. Deixa eu tentar abrir outro. Vou pegar aqui esse do estado de São Paulo. Então, aqui ele me redirecionou para a página do Comprasnet. Aqui a gente consegue ver os itens. Então, vocês podem ver que tem dois itens com o mesmo catimate, a mesma descrição, né? E aí, se você for ver a descrição, você vai ver que um é para locação e manutenção preventiva e corretiva de purificadores de águas novos, 16 unidades. E outro é para locação de uma unidade. Eles utilizaram o mesmo CATSER para dois itens distintos. Por isso que não dá para a gente, só pelos preços que aparecem no Compras Gov, a gente consegue dizer, ah, não, é isso e acabou. Então, aqui a gente precisaria fazer o download. Então, eu vou fazer o download e mostrar para vocês como a gente poderia verificar se essa compra seria válida para a nossa pesquisa. Então, a gente consegue aqui abrir os arquivos relacionados, né? E a gente consegue, muitas vezes aqui a gente vai ter o termo de referência, que é o caso aqui, ó, termo de referência. Então, pelo termo de referência, eu posso analisar se condiz o meu objeto e se esse preço pode ser considerado compatível, né? Então, aqui a gente tem a especificação, a unidade. Então, aqui a gente vê especificamente que é um serviço de locação e manutenção preventiva e corretiva. Então, não é necessariamente manutenção. Então, se eu tivesse pesquisando para contratar um serviço de manutenção especificamente, esse preço aqui já não me serviria, porque esse aqui é um preço que foi utilizado para locação e manutenção. Então, eu já conseguiria eliminar essa compra da minha pesquisa por esse comparativo. Então, isso é só para demonstrar que serviço não tem jeito fácil de você obter preço de serviço, tá? A facilidade que a gente tem aqui é que a gente tem centralizado no Compras Gov todas as compras que foram feitas com aquele CATSER, que muito provavelmente alguma das compras que tem aqui foi realmente para contratar a manutenção. A questão aqui é que a gente tem que achar quais são as compras que condizem com o que a gente está pesquisando. E é um pouquinho trabalhoso, mas infelizmente não tem um jeito mais fácil. Talvez, e aí que eu já estou conjecturando, então pode ser que não, tá? Mas talvez futuramente, quando mais unidades estiverem utilizando o Portal Nacional de Contratações Públicas, se torne muito mais fácil para a gente encontrar esses serviços aqui. Mas isso a gente só vai saber futuramente, quando a nova lei já estiver sendo utilizada de maneira mais ampla, né? E que aí a gente vai passar a ter muito mais informações aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas, assim, a gente ainda tem como obter essas informações. É um pouco trabalhoso, de fato é um pouco trabalhoso, mas é possível, tá? Então, é uma possibilidade que a gente tem aqui com o Compras Gov. E aí, igualmente, eu conseguiria emitir um relatório aqui que traria todas as informações assim como o de material, que foi o de álcool em gel que a gente demonstrou aqui agora há pouco, tá? Então, essa foi uma demonstração rápida do Compras Gov, e a gente vai continuar aqui na apresentação.
Até para não correr o risco de a gente ficar sem tempo para tratar do resto, tá? Então, o ComprasGov aqui que eu demonstrei, né? Tem aqui no slide rapidinho para mostrar como fazer o acesso até o sistema de pesquisa de preços. Eu vou falar aqui bem superficialmente do CATMAT e do CATSER, porque eu vou falar só da busca no catálogo em si, tá? Então, para facilitar tanto no painel de preços como no ComprasGov, fica mais rápido a gente localizar o que precisa se a gente souber o CATMAT do material, tá? Ou o CATSER, se for serviço, tá? Então, a gente pode fazer uma consulta prévia, antes da gente realizar a pesquisa num desses sistemas, a gente pode consultar o catálogo para localizar esses códigos. Então, eu vou demonstrar aqui rapidinho também como você pode encontrar o catálogo no ComprasGov. Eu vou sair porque para o catálogo, você não precisa estar logado, tá? Então, isso também é uma facilidade. Então, eu estou aqui na página inicial do ComprasGov. Eu vou rolar a página até aqui, outras consultas. E lá no final da página, eu tenho aqui o catálogo. Aqui eu tenho três opções, né? Então, eu tenho o catálogo, que vai abrir a pesquisa via sistema. E eu também consigo baixar a planilha do CATMAT e do CATSER. O que isso aqui vai fazer? Ele vai baixar o catálogo completo de materiais, no caso o CATMAT, e de serviços, no caso o CATSER. Pesquisar pela planilha é um pouquinho mais difícil. As planilhas, só a de CATMAT, que foi a que eu baixei para verificar, só de CATMAT tem 180 mil registros. Então a planilha é gigante. Tem muitas informações, muitos campos. Qualquer informação qualquer filtro que você tentar aplicar na planilha vai levar alguns segundos para processar. Então, não é o jeito mais rápido de se obter as informações. O mais rápido é a gente ir pelo catálogo mesmo e fazer a busca via web, né? Então, clicando aqui em catálogo, a gente vai abrir a janelinha da busca. É a mesma janelinha que aparece quando a gente está fazendo a pesquisa de preços, né, no acesso logado, mas aqui a gente consegue fazer só uma consulta no catálogo sem envolver preço e tudo, só para localizar os códigos mesmo. Então eu vou fazer aqui a mesma pesquisa que a gente fez lá atrás, álcool em gel, vou localizar aqui o álcool etílico e selecionar. Aqui a mesma coisa, eu vou selecionar a unidade de fornecimento. Eu não preciso escolher quantidade aqui, porque não, a gente não está fazendo a pesquisa. E novamente aqui eu vou selecionar o gel e vou adicionar. Quando a gente adiciona aqui nessa pesquisa do catálogo, ele vem para o carrinho. E esse carrinho, você vai ver que ele mantém, ele cria um relatóriozinho com o CATMAT, o material e a unidade selecionada. Então, aqui, no caso, a gente está instruindo o processo ou elaborando o termo de referência, né? Que a gente precisa colocar a descrição dos materiais, fazer uma tabela com a descrição, por exemplo, a gente poderia emitir esse relatório para constar no processo, até ajudar o setor que realiza a pesquisa de preços para saber que para o item 1 eu vou utilizar esse CATMAT aqui. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem de fazer aqui com a pesquisa no catálogo. E a gente consegue adicionar vários itens, inclusive o mesmo item mais de uma vez. Se eu quiser adicionar aqui de novo o álcool etílico, perdão. Se eu quiser adicionar novamente o álcool etílico, supondo que fosse, em vez de frasco com 500, tivesse também frasco com 1 litro, eu poderia fazer isso. Adicionando o mesmo CATMAT, ele selecionaria aqui a diferença, né, da unidade de fornecimento. E aí a gente consegue exportar também em vários formatos, né, em CSV, que é em formato de planilha, em PDF, ou TXT, ou esse JSON, que eu não sei
que tipo de formato é, mas são os 4 formatos possíveis, e a gente consegue ter o relatório detalhado com o catimate do material para utilizar no nosso processo. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, é possível acessar também pelo link direto, né, que é esse link aqui. A gente também pode encaminhar esse link depois para vocês terem de fácil acesso aí. E para você realizar a pesquisa é por texto, como já foi demonstrado, e para você obter os melhores resultados é sempre interessante você utilizar mais do que uma palavra, porque como eu expliquei lá atrás, ele traz todos os padrões descritivos de material que contém aquela palavra que você pesquisou. Então, se eu pesquisasse só álcool, ele ia trazer tudo que tem álcool. Então, poderia trazer álcool automotivo, por exemplo, poderia trazer outros tipos de álcool que são mais de uso específico laboratorial, que não é o caso. Então, pesquisando com álcool em gel, ou então com alguma outra característica, do material a ser pesquisado, você consegue reduzir bastante o número de resultados e facilitar a localização do item, tá? Então, aqui no slide está explicado mais ou menos isso que eu acabei de falar, tá? Então, a gente consegue filtrar também para encontrar mais fácil o item que a gente precisa, tá bom? Vamos avançar aqui e agora entrar na questão de metodologia, que é outra das principais dúvidas, né? Das, das, das pessoas, das questões que a gente verificou nas perguntas que vocês fizeram durante o processo de inscrição. Essa foi acho que a pergunta uma das mais feitas, né? Como eu determino qual que é meu preço referencial? Então, vamos lá. A lei 14.133, em si, ela não traz orientações práticas, né, de como a gente obter o preço referencial. Ela traz as fontes que devem ser consultadas, mas não como chegar no preço referencial. Para isso, o Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, criou uma instrução normativa SEGES-ME número 65, de 2021. Essa instrução normativa, ela traz bem detalhado os procedimentos que você deve seguir para realizar a pesquisa de preço. Isso no âmbito federal, tá? Mas ela traz muitas informações que são úteis para a gente e que, inclusive, vão servir de base para a elaboração da nossa própria instrução normativa, que deve ocorrer aí nas próximas semanas, tá? Então, o que essa instrução normativa diz, né? No artigo 6º, especificamente, a instrução normativa especifica os métodos a serem utilizados. Então, ela diz o seguinte: serão utilizados como métodos para obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços. Isso é extremamente importante. Oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o artigo 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. E aí o parágrafo 1º é importante também para o nosso entendimento, que ele diz o seguinte: poderão ser utilizados outros critérios, que não a média, a mediana ou o menor dos valores, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. Então, se por algum motivo a pesquisa que você estiver fazendo, a média, a mediana ou o menor dos valores, não estiver trazendo um valor que seja útil para execução, para contratação que a gente visa, né, concluir, a gente pode, de repente, não, para esse caso específico a gente vai usar maior preço, por isso, isso e isso. Desde que devidamente justificado, é possível utilizar outro método, tá? Mas, em linhas gerais, essas são os métodos. Esses são os métodos que normalmente a gente vai adotar, tá? E aqui eu deixei uma observação importante. Como eu disse, a gente ainda não tem uma instrução normativa para o nosso âmbito municipal, né? Mas a gente
nas próximas semanas pretende editar essa instrução e disponibilizar. E embora a nossa instrução normativa ainda não esteja concluída, esse entendimento deverá ser mantido para a nossa instrução, que os métodos para obtenção do preço estimado são esses três aqui, tá? Então, é algo que a gente está falando, a gente já adotou isso para as nossas pesquisas da Secretaria de Gestão aqui. Então, é um método que a gente já está colocando em prática já há algum tempinho, e a gente tem obtido resultados bem favoráveis, tanto nos preços obtidos, na agilidade, né, que a gente conseguiu obter com um método já bem especificado. E daqui para frente eu acredito que tende só a melhorar, né? Então, esses são os métodos que a gente adota, e aí a gente vai falar agora como escolher, né, o método, a média, mediana ou menor preço. Então, a instrução normativa do governo federal, ela cita os três métodos, mas não exige nenhum deles em específico, né? Então a gente tem aí uma janela para discricionariedade dos agentes. Justamente por ter essa discricionariedade, a gente precisa ter um olhar crítico sobre qual escolher, porque dependendo do método que a gente utilizar, a gente pode chegar num preço referencial que é impraticável e o certame fracassar, né? E aí o objetivo final do processo licitatório, que é adquirir um material ou serviço, ele não vai ser atingido, né? Então, para evitar esse tipo de situação, a gente tem que ter um olhar crítico sobre qual método, não só sobre quais preços a gente vai escolher para compor a nossa pesquisa, mas também sobre qual método a gente vai aplicar sobre esses preços para se chegar no preço referencial. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente, e eu digo a gente, nós aqui do SEGES, a gente tem utilizado esse critério, que também é algo que também deve permanecer, não, se não na instrução normativa. Futuramente a gente pretende também editar um manual da pesquisa de preço para fornecer para todas as unidades. E esse também deve ser o critério que a gente vai adotar na elaboração desse manual, tá? Então, em linhas gerais, sempre lembrando, em linhas gerais, porque tudo tem o ponto fora da curva, a exceção, tá? Tudo que a gente está falando aqui não está escrito em pedra, então são parâmetros que devem ser analisados caso a caso. Tem casos que vai ser mais importante, mais interessante usar um, tem casos que vai ser mais interessante usar outro. Tudo tem que ter um olhar crítico bem apurado. Você tem que ter bom senso, né, para a escolha dos parâmetros e tudo mais. Então, para nós aqui em linhas gerais, como a gente opta por usar média, mediana ou menor preço? Então, média, a gente costuma utilizar a média quando a variação entre os preços coletados for baixa. Então, uma variação menor ou igual a 25%, tá? A mediana quando a variação for alta, quando for maior do que 25%, e o menor preço a gente utiliza apenas nos casos de dispensa de licitação. Para você chegar no coeficiente de variação, para a gente verificar se a variação é menor ou maior de 25%, é um cálculo que você faz calculando o desvio padrão entre os valores, entre os preços coletados, né? E dividindo dividindo esse valor pelo resultado da média entre os preços. Então, é matemática, é número, tá? Então, não tem muito... Não é muito simples, muita gente não vai entender o que eu estou falando aqui, mas a gente tem uma planilha que automatizou, de certa forma, já essa aplicação. Então, a gente tem uma planilha que a gente usa, que a gente vai fornecer para vocês também, depois, quando for encaminhado o material, quando for encaminhada essa apresentação, a gente vai encaminhar uma série de documentos, modelos, para vocês utilizarem aí na execução dos trabalhos do dia a dia.
Então, tem um modelo da planilha que faz esse cálculo automaticamente, tem um modelo de proposta, tem um modelo de planilha para você utilizar só para preços públicos, só para preços privados, só para cotação eletrônica, por exemplo. Então, a gente vai mandar esses arquivos complementares para vocês. E aí, por mais que você não entenda como chegar nesse valor, a planilha vai fazer esse cálculo para você, tá? Um ponto de atenção aqui que a gente tem que ter é que, segundo a lei, né, caso a pesquisa tenha sido realizada exclusivamente pelo Portal Nacional de Contratações Públicas, os preços unitários deverão sempre ser menores ou iguais à mediana, tá? Do item. Então, se eu utilizar apenas o inciso 1 do artigo 23 da nova lei, que fala aqui, né? Composição de custos unitários menores ou iguais a medianas. Então, se eu usar apenas o inciso 1 para obter meus preços, obrigatoriamente eles têm que ser menores ou iguais à mediana. Então, esse é o único ponto que tem um direcionamento explícito na lei, tá? Vou voltar aqui, então. Então, é basicamente isso. Parece simples, nem sempre é tão simples assim. No dia a dia costuma aparecer situações em que você tem que ter um olhar bem crítico e às vezes tomar uma decisão diferente do que o que está nessa recomendação aqui, tá? Em seguida aqui eu vou demonstrar só um exemplo. Essa é a planilha que eu falei, tá? Então vocês podem ver que você consegue incluir as informações da compra, né, do preço da onde você obteve esse preço, então tem a vigência, você consegue informar os preços e aqui automaticamente ele já vai calcular o coeficiente de variação e se tiver acima de 25% ele já aplica a mediana e se ele tiver abaixo dos 25% ele aplica a média. Então essa planilha é bem legal, ela automatiza bastante o cálculo, né, do preço referencial. E a gente vai fornecer esse modelo das planilhas para vocês, para facilitar também. Lembrando que é só um modelo, né? Então vocês podem alterar o modelo para atender melhor a necessidade de vocês nas suas unidades, tá bom? Aí, além disso, a gente vai rapidamente responder algumas dúvidas que foram bem pontuais no processo de inscrição de vocês, onde vocês puderam enviar essas dúvidas, né, sobre pesquisa de preços, mas que são dúvidas pertinentes e que eu acreditei que seria legal a gente tratar aqui, tá? Então, a primeira delas, pregoeiro pode fazer pesquisa de mercado? Não, não pode. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º da nova lei, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade observar o princípio da segregação de funções. Então, fica vedada a designação do mesmo agente público para atuar simultaneamente em funções mais suscetíveis a risco. Suscetíveis a risco, seja um risco de erro, seja um risco de má-fé, né? Então, para evitar, minimizar a possibilidade de acontecer esses tipos de manipulação. Então, a gente tem bem claro na lei que é preciso que as funções sejam segregadas. Então, o pregoeiro, que é o responsável por realizar a licitação, o processo licitatório, ele não pode estar envolvido na elaboração do termo de referência, ele não pode estar envolvido na pesquisa de preço, e vice-versa. Quem está envolvido na pesquisa de preço não pode estar envolvido na licitação. Cada um tem que ter a sua função bem separada, tá bom? Próxima dúvida. É necessário realizar pesquisa de preço para aquisição por ata de registro de preço? Sim. O artigo 86 da nova lei, que diz respeito a atas de registro de preço, ele é bem claro em dizer que se os órgãos e entidades não participarem da elaboração da ata de registro de preço, eles podem aderir na condição de não participantes, que é o famoso pegar carona, né, na ata dos outros. Só que tem que ser observados alguns requisitos.
O primeiro deles é a apresentação de justificativa da vantagem da adesão, né, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. O segundo, que é o mais importante para o assunto em pauta, que é a demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23 dessa lei, que é o artigo que diz respeito à pesquisa de preço, lá que a gente tem que ver o Portal Nacional de Contratações, ou o painel de preços, ou o fornecedor, qualquer coisa assim. Então, a gente tem que realizar essa pesquisa para comprovar que aquela adesão à ata é vantajosa, tá? E, obviamente, o último requisito que deve ser preenchido, o órgão e o fornecedor tem que aceitar essa adesão, tá bom? Essa também foi uma das principais dúvidas. Não localizei código CAT-MAT CAT-SER compatível. E agora? E agora? Então, no caso de não existir um CAT-MAT CAT-SER compatível, no caso do CAT-SER, eu já vou adiantar, ele nunca vai ser compatível por si só, tá? Então, para o CAT-SER em específico, a gente vai ter que ver compra a compra para ver se a especificação do termo de referência daquela compra bate com a nossa, com a especificação do nosso próprio termo de referência, tá? Mas o CAT-MAT não. O CAT-MAT, ele tem, o ideal é que ele seja específico, tá? O que acontece ainda no compras? O CAT-MAT ainda tem muitos códigos que estão extremamente genéricos ou que não têm as informações precisas, né? Então, o que fazer nesse caso? Nesse caso, a gente pode utilizar o código de um item similar. E eu vou enfatizar aqui, com razoabilidade. Então, com razoabilidade, o quê? Utilize um código que tenha especificação bem próxima. Então, se você vai pesquisar uma garrafa de 300 ml e você só tem um CAT-MAT lá de 1 litro, não é razoável você utilizar um CAT-MAT de uma garrafa de 1 litro para pesquisar uma garrafa de 300 ml. O preço não vai ser compatível. Agora, se fosse um código de uma garrafa de 350, aí eu acho que é razoável dizer que poderia ser compatível, pelo menos para dar uma noção, né, de preço. E sempre lembrando que na existência desses itens, tanto do CAT-MAT e CAT-SER, a gente tem uma série de outras fontes de preços que a gente pode consultar, né? Então, a gente não é obrigado a utilizar o painel de preços, a gente não é obrigado a utilizar o Compras.gov. Então, a gente poderia aí verificar se no PNCP a gente não encontra. A gente poderia verificar nos outros incisos. A gente poderia ver em mídia especializada, um site de domínio amplo, fazer a pesquisa com o fornecedor, tá? Então, a gente tem aí várias possibilidades de obter esses preços. E a gente também não é obrigado a usar um só dos incisos. A gente pode usar os incisos combinadamente. Eu posso pegar um preço, se eu só tenho um preço no PNCP, eu posso, de repente, pegar dois preços com um fornecedor, realizar uma cesta de preços, sabe? Então, a gente tem várias possibilidades para obter esses preços e chegar na pesquisa com pelo menos os 3 preços que a lei exige, tá? E ainda em cima disso, vai ter casos, vão ter casos em que a gente não vai ter 3 preços. O que eu faço? É possível a gente mandar a pesquisa com menos de 3 preços, desde que devidamente justificado, desde que devidamente comprovado que não foi possível localizar mais do que 2 preços, por exemplo. Então, se eu pesquisei todas as fontes que a lei diz, pesquisei fornecedor, não tive resposta, pesquisei preço de internet, mídia especializada, qualquer coisa, não encontrei preço, eu não vou fazer o processo por causa disso? Não. Eu mando para frente com menos de 3 preços e justificando nos autos que estou está sendo encaminhado com 2 preços porque não existem mais preços, tá? Então, também não é o fim do mundo se você não encontrar. Você tem que fazer a comprovação de que realmente não existe mais os 3 preços que a lei exige e justificar e fazer dessa forma, tá? E eu acho que da parte de pesquisa de preço é isso. Assim, pesquisa de preços, ela é muito extensa, tem muito detalhe,
especificamente no caso de serviços, ela costuma ser uma pesquisa mais laborosa, não sei. É, ela é mais trabalhosa, tá? Pelo objeto em si. O serviço, o serviço que a subprefeitura da Sé contrata não vai ser o mesmo serviço que a Secretaria de Gestão contrata. Inclusive, quando é o mesmo serviço, não vai ser necessariamente o mesmo. A limpeza de lá não é igual à limpeza daqui. A vigilância de lá não é igual à vigilância daqui, né? Então, é mais complicado, tá? Vale ressaltar que, apesar da gente ter todos aqueles incisos na pesquisa, então eu tenho as pesquisas de preço público, eu tenho as pesquisas de preço privado, existe no ordenamento jurídico como um todo um viés direcionado para que a gente dê preferência para os preços públicos. Então, se você localizar os preços públicos, você consegue mandar pesquisa só com os preços públicos. Existe um risco em cima disso, de talvez o preço não ser condizente, por ser um preço público geralmente é um preço já negociado. Sim, existe esse risco. Mas existe esse ordenamento no sentido de dar preferência para os preços públicos. E se a gente tiver um universo de preços coletados amplo, a gente minimiza a chance da nossa pesquisa não condizer com a realidade, tá? E também nada impede se, num caso a caso, você verificar que só preços públicos está dando um preço muito fora da realidade, você pode complementar, né? Realizar uma pesquisa de maneira suplementar em uma das outras fontes. Posso, de repente, pegar um preço de internet, posso, de repente, pegar um preço com um fornecedor, juntar todos esses preços numa cesta, aplicar a metodologia que a gente tratou agora há pouco e chegar num preço um pouco mais condizente com a realidade? Sim, é possível. Então, tudo é caso a caso, mas existe, sim, no ordenamento como um todo, assim, uma clara preferência pelos preços públicos. Até por conta da celeridade também, e tudo que, que, que traz também a nova lei. Tá? Então, acho que na parte da pesquisa de preço é isso. Se restaram algumas, com certeza restaram muitas dúvidas, não deu para a gente cobrir todas as facetas, né, da pesquisa de preço. Então, se vocês podem encaminhar as dúvidas, né, a gente responde posteriormente e a gente vai encaminhar essa documentação complementar posteriormente também junto com a apresentação, a planilha que eu citei, o modelo de proposta, e a gente ainda também vai ter aí nas próximas semanas a nossa instrução normativa sobre a pesquisa de preço, o nosso manual da pesquisa de preço, tá? E eu estou vendo que tem gente falando, não, tem tempo ainda, eu sei que tem tempo ainda, a gente ainda tem meia hora de oficina, só que ainda tem outros assuntos a serem tratados, né? Não é só a pesquisa de preço, então eu vou passar a palavra pro João agora, o nosso coordenador, que ele vai introduzir a próxima pessoa que vai falar especificamente sobre o catálogo Catmate Catser, tá? E aí, se depois disso a gente ainda tiver tempo, a gente pode responder aí mais algumas dúvidas. Bom, então é isso e eu vou passar a palavra agora para o João. Obrigado, gente. Obrigado, Jean. Obrigado pela explicação sobre a pesquisa de preço, algumas regras, algumas dicas de como fazer, né, mais práticas mesmo. E acho que a gente sabe que é um tema que tem bastante, gera bastante polêmica, porque a gente ainda não tem muito as regras padronizadas. Até queria agradecer que recentemente a gente fez um levantamento com todas as unidades, né, a gente enviou um formulário justamente para receber as contribuições de como cada setor tem feito a sua pesquisa de preço, e isso vai servir também para a base aí do manual que o Jean falou e da nossa instrução normativa. A gente
vai tentar padronizar ao máximo e orientar o que for possível a pesquisa de preços aqui na prefeitura. Se você puder passar a apresentação, só falar rapidamente do catálogo do governo federal mesmo, né, do Catmate Catser. Obrigado. Então só algo a gente tem tido bastante conversa com o governo federal, com relação a alguns outros pontos eh, de parceria que a gente está com principalmente com a Secretaria de Gestão lá do Ministério de Gestão e Inovação, e um deles a gente tem falado sobre o catálogo, né, sobre algumas dificuldades que a gente já desde a implantação da nova lei tem recebido aqui de vários de vocês, em relação aos itens, a inclusão de novos itens, como usar. E a gente sabe que o catálogo passou por uma transformação grande lá no governo federal, mas eles continuam ainda investindo em novas funcionalidades, em aprimoramento do que já foi feito. Então, assim, primeiro que eles avançaram, assim, um dos pontos, né, uma das características da nova lei de licitações é a digitalização, é ter tudo mais disponível na internet, enfim, acessível de qualquer lugar e para todo mundo. Então isso já ficou antes era necessário ser cadastrado no sistema para acessar os itens, para conseguir verificar quais eram os códigos corretos, né. Então eles agora já disponibilizaram isso na web, o acesso é aberto para todo mundo, como o Jean demonstrou aí, e outras funcionalidades que eles têm colocado que a gente sabe que vai ter em breve, voltar por favor, vai ser esse sistema único de identificação e taxonomia para materiais e serviços, né, novos ambientes de pesquisa, também vão ter em breve, e a gente destacou, acho que esse é o principal dúvida que chega o principal dificuldade que chega para a gente, que são novos ambientes de solicitação e catalogação. Então, ainda não está disponível e a gente vai abordar isso numa oficina futuramente, quando tiver disponível, e a gente vai explicar como usar e como fazer. A gente tem discutido também como vai ser a governança da inclusão de novos itens ou da solicitação de exclusão, a gente sempre pensando na padronização e no que possa atender de modo geral a todo mundo, né, sempre pensando no equilíbrio, nunca num item que seja, que não atenda às necessidades ou que tenha também excesso de especificidade ou que cause algum tipo de custo maior do que seja o necessário. Então, em breve a gente vai ter essas novas funções. Passar pode passar, por favor? E só relembrando, como eu falei lá no começo, a gente vai encaminhar de novo esse material com a com os links todos disponíveis, mas na terceira oficina que a gente fez ainda em maio, o trem o essa questão de como buscar no Catmate, Catser, né, os itens que já têm o código, foi abordado lá em 19 de maio. A gente tem o link para assistir o vídeo, para o material, tem a apresentação que foi utilizada naquela ocasião. Então é só consultar lá no material, eu acho que pode te ajudar quem for pesquisar os itens, identificar corretamente, como fazer uma pesquisa que seja mais completa e mais funcional. Passar. Por último, só, eh, lembrando que vem por aí que o Jean já destacou, a gente em breve vai soltar um manual aqui da Secretaria de Gestão de COBs para apoiar as equipes na execução da pesquisa de preços, com modelo de planilha, tabela, o que a gente usa aqui, com essas fórmulas já para cálculos, para o tratamento dos números mesmo, né, do que é de variação, a mediana, a média, conseguir chegar num preço que seja o preço de referência mais adequado para fazer cada uma das licitações e sempre pensando na exclusão dos itens, dos preços que sejam inexequíveis ou que sejam excessivos, né, em relação ao conjunto dos preços que forem apresentados. E aí mais para frente a gente também vai, soltar uma instrução normativa aqui da Secretaria de Gestão sobre a pesquisa de preços. Então, o primeiro manual que tem um caráter mais de apoio, de passo a passo dessas ferramentas, e a instrução normativa que aí vai sim já detalhar as regras, como a gente falou um pouco hoje, de tentar identificar quais são os casos que se aplicam à média, mediana, quando usar
ou quando não tiver os 3 orçamentos, enfim, a gente vai abordar todo esse tipo de questão na instrução normativa, assim, muito inspirada também no que foi feito no governo federal. Por último, a próxima oficina que vai encerrar essa segunda rodada de oficinas virtuais aqui da Secretaria de Gestão e de COBs, vai ser sobre o sistema de rede de preços. A gente pede que já se inscreva assim que receberem o e-mail, que deve sair ou no final do dia de hoje ou na segunda-feira, para poder depois receber o certificado emitido pela EMASP. A inscrição deve ficar aberta até a véspera da próxima oficina, então na quinta-feira, no período da tarde, e aí na sexta-feira, dia 14 de julho, a gente volta aqui para fazer essa 8ª oficina. Tá bom, é isso. Queria agradecer, ver se tiver alguma dúvida que seja possível de responder, mas a gente fica aqui à disposição sempre pelo e-mail, que vocês tiverem de dúvida, a gente também responde, então, serges_cobs@prefeitura.sp.gov.br. Agradecer de novo o Jean pela oficina, pela ótima explicação. E o que ficou de dúvida não respondida, a gente manda depois também por e-mail, sempre vocês se identificarem. E a gente está construindo aqui também uma sessão de perguntas e respostas na página da secretaria para ficar disponível para consulta de todos. É isso. Muito obrigado. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Obrigado, Jean, especial. Obrigado a todos aí. João, deixa eu só fazer um lembrete. Claro. Tem alguns colegas. Bom dia, pessoal. Tenho acompanhado as oficinas com vocês, mas só para lembrá-los que o certificado deste evento, ele é emitido pela EMASP, que tem sido parceira nossa aqui de COBs na organização dessas oficinas virtuais. E conforme as regras da EMASP, os certificados serão emitidos apenas para aqueles participantes que se inscreveram previamente no formulário e também assinaram a lista de presença, tá? Então, é bem importante que vocês assinem a lista de presença, mas não deixem de se inscrever formalmente pelo formulário da EMASP. Essas são as regras da estratégia de capacitação. Cassiana, não pude me inscrever, mas gostei muito, quero participar. Bom, se participou hoje, assine a sua lista de presença, porque esse dado é importante para nós aqui de COBs. Nós enviaremos todos os materiais que foram mencionados aqui pelo Jean. Você vai receber no seu e-mail aí direitinho e não deixe de se inscrever para as próximas, tá bem? Algumas perguntas aqui no chat também mencionaram sobre, eu gostaria de exemplos mais complexos, mais específicos. Gente, acho que vale reforçar, essa é uma primeira atividade com o tema de pesquisa de preços, e o nosso objetivo maior aqui é de buscar nivelar conhecimento, buscar nivelar informações para todo mundo que trabalha com essa temática e também disponibilizar algumas ferramentas de trabalho. Demandas ou itens mais específicos, ou os mais complexos, a gente pode tratar não apenas em novas agendas de formação, que venham mais para frente, em grupos menores, que tenham também outros formatos de formação, mas também, eventualmente, se tem uma dúvida pontual, Jean mencionou, João mencionou, não deixem de nos procurar. COB está aqui como um órgão central para apoiá-los enquanto unidades, para auxiliá-los nessas dificuldades. A gente tem uma equipe reduzida, mas na medida do possível a gente vai se organizar para conseguir dar a resposta no menor tempo que vocês precisam para dar sequência aos trabalhos. Então, mandem um e-mail via Serges COBs, qualquer coisa, entre em contato, não deixem de nos procurar que a gente está aqui para ajudá-los, com certeza. Tá bem? E a gente se vê aí na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.